Você sabe a diferença entre constitucionalismo e neoconstitucionalismo? É sobre esse tema que nós vamos tratar no vídeo de hoje, trazendo mais uma dica de direito constitucional para você que me acompanha no canal do Telegram e também aqui no YouTube. E hoje eu escolhi um tema bem genérico, bem teórico, mas imprescindível à compreensão da disciplina de direito constitucional. Cuidado, esse tema vem sendo cobrado nos concursos tanto em prova objetiva, como também em prova discursiva e até em prova oral. Então vamos lá diferenciar o que é o constitucionalismo e o que é o neoconstitucionalismo. Constitucionalismo é o fenômeno de identificação das normas básicas que regem a vida em sociedade. E esse fenômeno ele é dividido em 3 momentos históricos. Nós temos o constitucionalismo antigo, moderno e contemporâneo. Eu vou comentar um pouquinho cada um deles. O constitucionalismo antigo, ele é um constitucionalismo mais primitivo, identificado em algumas poucas sociedades, como por exemplo na sociedade romana e também no povo hebreu, em que havia uma mínima limitação ao poder político do Estado. No entanto, nesse constitucionalismo antigo, a Constituição ainda não era escrita. Em sua maior parte, ela era apenas convencionada, pactuada, e por isso não correspondia a essa ideia que nós temos hoje de Constituição escrita, Constituição cidadã e tudo mais. Mas o tempo passou e nós entramos então em uma segunda fase conhecida como constitucionalismo moderno. Esse constitucionalismo passou a existir a partir da Era das Revoluções. Nós tivemos algumas revoluções com o objetivo de limitar o poder do Estado, em especial 2 revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Essas 2 revoluções deram nascimento a constituições escritas, garantindo diversos direitos aos cidadãos, mas com um foco prioritário na garantia da liberdade e na limitação do poder do Estado. Nesse primeiro momento, o foco era naquilo que a gente chama de direitos de primeira geração, liberdade, propriedade, limitação ao poder do Estado. Só que com o passar do tempo, esse constitucionalismo moderno também se mostrou insuficiente. Apesar das constituições serem escritas e de alguns direitos serem assegurados, percebeu-se que o Estado precisava ter um papel mais proativo, principalmente no momento pós-guerra, quando se viu aí a necessidade de que o Estado prestasse alguns serviços como educação, saúde, etc. Então, nós entramos em uma terceira fase chamada de constitucionalismo contemporâneo. Esse constitucionalismo é um fenômeno de ampliação das constituições com diversas garantias de direito, em especial direitos sociais. A Constituição brasileira, por exemplo, foi afetada por esse fenômeno e o artigo 6º consta com diversos direitos e obrigações, direitos que nós chamamos de direitos prestativos por parte do Estado. Só que a Constituição cresceu demais, se ampliou demais, e aí passou-se a discutir sobre a força normativa que essa Constituição teria. Bem, não adianta de nada você ter uma carta constitucional, um texto, se esse texto não tem aplicação prática, aplicação na vida real. Foi então que surgiu o fenômeno do neoconstitucionalismo, ou novo constitucionalismo. Esse fenômeno traz a Constituição para o centro de tudo, com força normativa suficiente para reger a vida em todas as suas formas. Traz força normativa tanto para as regras que constam da Constituição, como também para os seus princípios, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da impessoalidade na administração pública, direito à vida, entre outros. E a Constituição, então, passa a ser protagonista, decidindo casos da vida real. É por isso que você verifica hoje em dia um forte protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que passa a decidir diversos casos paradigmáticos. O Supremo Tribunal Federal hoje é muito conhecido. Eu gosto de dizer que as pessoas conhecem muito mais os 11 ministros do Supremo do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai lembrar de um ou outro ministro do Supremo, como, por exemplo, o Gilmar Mendes ou mesmo o Barroso, muito famoso. Veja que neste cenário, o Poder Judiciário, ele ganha um protagonismo porque ele passa a colocar a Constituição no centro normativo, decidindo casos importantes, como foi o protagonismo do Supremo nos últimos anos. O Supremo decidiu hard cases, casos dificílimos, como, por exemplo, o aborto de feto anencéfalo, como, por exemplo, união de pessoas de mesmo sexo, garantias de direitos igualitários entre pessoas casadas e pessoas em união estável, entre diversos outros assuntos que foram submetidos
direitos ao Supremo. Veja, a Constituição, em muitos desses casos, não possuía uma solução clara, mas mesmo assim o Supremo, garantindo a força normativa da Constituição, julgou estes casos, dando uma solução. Esse protagonismo do Supremo converge então com a ideia de neoconstitucionalismo. Além de uma carta que garante direitos e que é ampliativa, que é grande, que é analítica, que é garantista, também precisa ser assegurada força normativa. Esse neoconstitucionalismo na doutrina é identificado através de 3 marcos: um marco histórico, um marco teórico e um marco filosófico. O marco histórico do neoconstitucionalismo é o momento pós-guerra, em que o Estado de Direito passa então a ser chamado a garantir alguns direitos fundamentais, em especial direitos sociais. Momento pós-guerra, marco histórico. O segundo marco que nós temos é o marco teórico, a virada na compreensão sobre a hermenêutica e interpretação constitucional, com a ideia de supremacia da Constituição e com a ideia, então, de força normativa de princípios constitucionais. Uma virada teórica no direito constitucional. E, por fim, nós temos também um marco filosófico correspondente ao pós-positivismo. Essa nova visão filosófica sobre o direito, chamada de pós-positivismo, dá força normativa aos princípios e aos preceitos, trazendo uma aproximação entre direito e também a moral, com a garantia de direitos fundamentais, inclusive com a base da dignidade da pessoa humana. De vez em quando cai em prova esses 3 marcos: marco histórico, marco teórico e marco filosófico, tá bom? Veja, esse é um assunto bem teórico, mas que vem sendo muito exigido em prova. Inclusive, você encontra algumas boas questões para poder realizar e treinar, porque, como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica e mais perto da sua aprovação. Espero que você tenha entendido, conte comigo para o que precisar e eu te convido a participar do meu canal do Telegram e se inscrever também aqui no YouTube para receber os nossos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal!